O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, celebrar São Pedro e São Paulo é para nós um grande sinal daqueles que guardaram a fé, daqueles que tornaram-se as colunas da igreja. E nós devemos aprender destes homens e seguir as atitudes que eles tiveram. A primeira atitude de Pedro e Paulo é a confiança em Deus. Tanto Pedro quanto Paulo demonstraram uma profunda confiança em Deus, mesmo diante de situações desafiadoras. Às vezes nós confiamos em tantas coisas e esquecemos de confiar naquele que é mais importante para nós, que é o próprio Deus. Ambos confiaram que Deus estava no controle de suas vidas e os fortalecia em sua jornada. E é muito belo para nós, porque Paulo e Pedro ensinam-nos a atitude de confiar a nossa vida nas mãos de Deus sem medo. E a confiança em Deus, ela é extrema na vida destes homens. E na primeira leitura que nós ouvimos, nós temos esta atitude em Pedro. Ficou claro para nós que por causa da perseguição, por causa da fé, Pedro havia sido preso. E veja bem, preso por causa da fé, por acreditar em Deus, por testemunhar Deus, aprisionado. E o interessante é que tem 4 guardas ao redor de Pedro. Não basta estar preso, mas ainda há 4 soldados de prontidão
sobre a pessoa de Pedro. E tem um detalhe muito bonito nesta primeira leitura, que traz para nós uma paz. A confiança de Pedro era tanto que ele dormia. Você consegue dormir numa situação dessa? Às vezes a gente não dorme por tão pouco. Basta os boletos chegar, a gente já não dorme. O pai, a mãe, o filho atrasou 1 hora, já não dorme. Por tão pouco nós já não conseguimos dormir. E vai dizer-nos mais ainda, o anjo tocou o ombro de Pedro e acordou. Ou seja, o bichão estava dormindo, filho de sair de forma violenta ainda. E tem umas pessoas, filho de céu, que dormem, que é uma beleza só. O meu irmão, o Fabiano, é uma beleza para dormir. Eu fico impressionado com aquilo. Às vezes, quando nós estamos juntos, daí nós vamos dormir no mesmo quarto. Faz tempo que não acontece isso mais agora, mas dormíamos no mesmo quarto, estávamos conversando. Daqui a pouco estava eu, o teto e a cama conversando. 2 minutos, o bichão já... Eu falava, como é que dorme? Que beleza. E nisso, Pedro também dormia, filho de céu. Mas onde será que Pedro encontrou tanta confiança assim para dormir numa situação de prisão nessas circunstâncias? A segunda atitude que nós precisamos ter, a atitude da oração. Ficou claro para nós que na leitura, enquanto Pedro estava dormindo, toda a igreja, toda a comunidade, ela estava em oração. A comunidade rezava, a comunidade estava em vigília, em oração por Pedro. E a confiança dele era tamanha que ele repousava no Senhor. Ou seja, se lançava aos braços do Senhor sem medo. E isso é muito importante para nós, porque lembra que Deus, Ele sempre está atento às nossas necessidades, e Ele pode intervir em situações impossíveis, porque era impossível Pedro sair dali, mas para Deus nada é impossível. Está ensinando a nós a ter a atitude da oração, a atitude de nos colocarmos na presença de Deus, de lembrar o poder da oração nas nossas vidas. Uma força que vem de dentro e que vem do alto, a oração, e sempre mostra-nos a vitória por ela. E para nós também, a terceira atitude que ensina-nos hoje, um testemunho corajoso. Tanto Pedro quanto Paulo enfrentaram diversas prisões, por causa da fé, por causa do Evangelho. Enfrentaram diversas dificuldades, mas eles nunca recuaram. Eles sempre foram corajosos para proclamar o Evangelho, para defender a fé. E isso é muito belo para nós, porque na segunda leitura, Paulo vai dizer a isso: combati o bom combate. E diante de todas as coisas que deveria guardar, ele disse para nós: guardei a fé. E tem uma expressão que nos diz de forma muito bela, e nós podemos olhar para isso, que os grandes homens da Sagrada Escritura, as grandes mulheres da Sagrada Escritura,
podemos recordar de Jó, podemos recordar de Susana. Tiraram tudo deles, tudo, mas lhes restaram a fé. E pela fé eles tiveram tudo de volta. Foram-lhes arrancado tudo. E pode ser tirado tudo de nós, mas a nossa fé não. A nossa fé nós podemos guardar, podemos persistir. Assim como também Pedro e Paulo nos ensinam que muitas vezes tudo foram tirado deles, mas a fé não. A fé eles guardaram. E ainda mais, as atitudes destes homens ensina que nós devemos ter coragem para viver uma fé de forma autêntica, verdadeira. Uma fé que seja capaz de testemunhar aos outros. Uma fé que alcance os milagres, os prodígios. Uma fé que seja capaz de mover aqueles que estão ao nosso redor. Uma atitude de fé preciso ter, para poder ter esse testemunho corajoso. Olhando para a minha vida, para a minha história, será que nós somos corajosos em testemunhar aquilo que nós somos? Em testemunhar a vida que nós estamos vivendo? Quantos anos da nossa vida já se passaram? Quanto tempo nós já estamos nesta jornada que se chama vida? O que nós estamos guardando, o que nós estamos testemunhando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos colhendo das nossas ações. E é belo para nós, porque a próxima atitude, uma atitude de esperança na recompensa futura. Tanto Pedro como Paulo tinham a esperança fervorosa na recompensa eterna reservada por Deus, o céu. E tem uma expressão muito bonita dos dois. Os dois tinham os olhos fixos em Deus. E isso aqui é muito importante para nós, porque aonde estão voltados os nossos olhos? Para o que nós estamos olhando? Faz-nos recordar de Pedro, quando estava com os outros discípulos, atravessando o mar, e Jesus veio à noite, andando sobre as águas. E sempre ele, Pedro, sempre ele. Pedro, quando reconhece que é Jesus, o que Pedro fala? Senhor, deixe-me que eu vá até ti. Ou seja, eu também quero andar sobre a água. Eu também quero fazer esta experiência de caminhar sobre a água. E o mais belo é que Jesus diz, venha, pode vir. E a atitude de Pedro logo se lança ao mar e ele começa a caminhar sobre as águas até Jesus. Só que daí tem um momento em que Pedro começa a afundar. Começa o declínio de Pedro. Se desespera, tem medo, e agora estende as mãos para Jesus para socorre-me, Senhor. Ou seja, estou perecendo, estou afundando. Só que daí tem um detalhe muito bonito. Enquanto Pedro estava com os seus olhos
voltados para Jesus, Pedro não afundava, porque os teus olhos estavam fixos em Jesus. Quando Pedro olha para baixo, para o mar, para aquelas águas, Pedro tem medo. Pedro não compreende, não entende, e se desespera e começa a afundar. E veja bem, muitas pessoas estão afundando também. Afundando nas drogas, afundando na violência. Muitas famílias estão afundando o seu casamento por causa da pornografia. Tanto mulheres, homens, jovens, idosos, afundando-se no vazio e perdendo o sentido da vida. Assim como a experiência de Pedro, do afundar-se, muitas pessoas estão afundando em diversas situações. Na falta de diálogo, na falta de perdão. Tem pessoas que estão afundando nas lágrimas, nas mágoas, por causa das brigas, por causa da falta do perdão. Se angustia, declina. Enquanto Jesus vem e diz: olha para mim, mantenha os teus olhos fixos em mim para saber o que eu quero de ti. E é muito bonito isso, porque Paulo também vai fazer a mesma experiência. Aquele que era tido como perseguidor, aquele que era contra a fé, contra o evangelho, contra o cristianismo, sobe no seu cavalo e vai em direção a Damasco, para querer punir os cristãos. E no caminho, Paulo se depara com uma das maiores experiências da sua vida. O que vai acontecer com Paulo? Paulo vai cair do cavalo. Daí que vem a expressão, olha lá, caiu do cavalo. A gente sempre fala assim, você vai ver só, você vai cair do cavalo. Caiu do cavalo. Mas não é o cair do cavalo que é mais importante aqui para nós. O mais importante vai acontecer agora. Quando Paulo vai ver uma luz tremenda, que é a luz de Cristo, iluminar todas as coisas ruins que ele fez. Paulo enxergava a vida de todo mundo, mas ele não enxergava a vida dele. Paulo queria resolver o problema de todo mundo, mas ele não resolvia o problema da vida dele. Paulo queria instaurar, realizar, fazer uma revolução, mas ele não instaurava e não fazia uma revolução na sua vida. E quando Jesus apareceu para ele, Paulo começou a ver a sua vida. E quando que ele vai ver a sua vida? Quando Jesus olha para ele e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele cai em si. Aí ele vai olhar todos os males, todas as perseguições, tudo aquilo que realizou e fez, sem sentido. Porque não compreendia os seus atos, o que estava fazendo. Mas Jesus não, Jesus dá a luz para que ele possa interpretar agora a sua vida e o que Deus está realizando verdadeiramente. E estes dois homens,
eles vão ter a vida mudada. A vida desses homens foram transformadas. Eles tornam-se para nós grandes sinais. Como nós ouvimos no Evangelho, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha que bonito isso. 2000 anos e a igreja de Jesus está aqui. 2000 anos e a comunidade que Paulo levava e anunciava, ela está aqui. Veja bem, os grandes impérios que existiu, os persas, os romanos, onde estão? Não existem mais. Mas, como Paulo dizia, só existe um caminho, e este caminho é o amor. E o amor tudo dura, tudo supera, tudo alcança. Pelo amor nós vamos além. E é a pergunta que Jesus vai fazer a Pedro: Pedro, tu me amas? Talvez é a pergunta que nós devemos fazer às outras pessoas. Tu me amas? E Jesus pergunta a nós também. Tu me amas? Mas se nós amamos a Jesus, mas que amor é esse? Que amor é esse que nós temos por Jesus? Porque Ele tem um amor grande por nós, quer-nos bem. E veja bem, as palavras, e vocês vão ouvir isso até o fim de suas vidas. Todas as palavras que vêm do Evangelho, todas as palavras que vêm da Sagrada Escritura, são sempre palavras de vida, de amor, de transformação. E eles aprenderam isso, viveram isso. E eles passaram a vida e o restante dela espalhando isso. Espalharam tanto que hoje toda a igreja no mundo celebra São Pedro e São Paulo. E eu não vejo a hora, de forma ansiosa, de poder estar um dia no céu e contemplar junto a estes homens e dizer: meu, vocês são os caras. Que incrível o que vocês realizaram e fizeram. E eu fico imaginando hoje o céu, celebrando São Pedro e São Paulo, e eles lá junto a Deus, e Deus olhando para eles e dizendo: o amor, o manter-se o olhar fixo em mim, deu certo. Olha eles lá, tem a chance, tem a oportunidade de seguir também, de caminhar também. Por isso nós temos que ter a atitude de escolher o caminho e seguir este caminho. Para todos um dia, como Pedro e Paulo, a esperança da recompensa futura, o céu. Eles mantinham os olhos fixos em Jesus, enfrentaram as dificuldades, as perseguições. A esperança os capacitou a perseverar e encontrar o significado em suas lutas, para um dia alcançar aquilo que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu irei e guardarei uma morada para vós. E ansioso, nós deveríamos esperar e lutar por essa morada. Mas para isso nós precisamos levantar as nossas velas e as nossas âncoras. Será que sai aquele refrão? Sai.
Na verdade, se sair a música inteira, pode cantar também. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um mundo novo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Esse barco somos nós. Este mar é Deus. E o que Deus espera de nós? Que levantemo-nos as velas do nosso barco, que tenhamos a atitude de levantar as velas, que tenhamos a atitude de levantar as âncoras. Muitas vezes somos impedidos, porque nós estamos estacionados, presos, pelas âncoras que muitas vezes nós jogamos e atracamos e agora não conseguimos ir. O mar é Deus, esse barco sou eu, e esse vento forte, esse Espírito Santo, é este amor de Deus que quer nos conduzir para frente, para águas mais profundas e águas que nós possamos viver e adentrar dentro do mistério de Deus. Por isso tenhamos a atitude de levantar a nossa âncora, levantar as velas e ir para onde o Senhor quer que nós estejamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.